Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez com o Gente que Faz. Você lembra que durante uma temporada inteira nós entrevistamos prefeitos do Brasil inteiro, prefeitos empreendedores. E agora, desde o último programa, estamos tratando da iniciativa privada. Estamos falando de empreendedores, estamos falando de gente que gera emprego, gera riqueza no país e, no fundo, é a área e o setor mais importante, o setor de empreendedores. E hoje a gente está aqui com o Jorge Yamaniski Neto. Ele já brincou comigo e já falou assim, vou facilitar a sua vida. Pode me chamar de Jorge Neto, que fica mais fácil. Facilitou até a pronúncia do nome da empresa, porque ele é diretor, é sócio da família empreendedora que criou a Osten. Mas ele falou assim, pode falar Osten mesmo, porque já brasileirou. É isso, Jorge. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Realmente a Osten vem de uma origem alemã, porque a nossa empresa começou como concessionária BMW na Zona Leste de São Paulo. Então, pelo fato de ser da Zona Leste e ser BMW, que é uma marca alemã, a gente se apelidou de Osten e desde então, ao longo desses 20 anos que a Osten está com a nossa família, a gente manteve o nome e hoje a gente chega com 10 concessionárias no ramo automotivo de luxo aqui em São Paulo. Vamos contar um pouquinho da história da empresa e dessa história familiar de empreendedorismo? Perfeito. O meu avô, ele sempre teve o sonho em ter um carro de luxo e em 2001 a gente teve a oportunidade de comprar a Osten na Zona Leste de São Paulo. Então foi a primeira concessionária que a gente teve e ao longo desses mais de 20 anos que tem com a família, a gente conseguiu ganhar novas marcas, mas sempre focada no segmento premium. Então as novas marcas que a gente hoje representa é Jaguar Land Rover, Jeep, Chrysler, Dodge Ram, que são 4 marcas da mesma montadora, Triumph, que é de motos, BMW Motos e recentemente também uma marca chinesa que está chegando muito forte aqui no Brasil, que é a BYD. Então essas são as marcas que a gente representa na parte de concessionárias, mas ao longo também desses mais de 20 anos, a gente sempre estudando algumas oportunidades do mercado. Em 2020 a gente abriu uma locadora de veículos também no segmento premium. E aí, quando a gente fala de locadora, o nosso mercado é focado mais em assinaturas de longo prazo, né? Então, a gente não tem aquele modelo rent-a-car, em que os carros eles ficam disponíveis para os clientes no final de semana. Não, a gente faz assinaturas de 12, 18, 24 meses e assim o cliente ele tem uma experiência como se realmente o carro ele fosse dele, né? Então a nossa locadora hoje já conta com mais de 500 carros, também focados no segmento premium. Atendemos outras locadoras menores também com essa solução e principalmente empresas que queiram terceirizar a sua frota de diretoria, de presidência, né? Então, ao invés da empresa ela desembolsar e ela comprar os carros, elas acabam optando por fazer a locação através desse caminho, até porque existem alguns benefícios fiscais que viram vantagem para uma empresa quando a gente está falando que são maiores, né? Ao longo desses 20 anos também, a gente teve a oportunidade de abrir uma corretora de seguros, né? A gente viu essa oportunidade. Focado em automóveis. Iniciou focado em automóveis justamente porque os nossos clientes eles estavam ali com a gente, né? Eles estavam adquirindo um carro novo, então por que não ofertar um seguro para o carro, né? Só que a gente agora começa a oferecer todos os tipos de seguro, não só focado no automóvel, mas seja residencial, patrimonial, de saúde, porque a gente entende que uma vez a gente tendo esse cliente conosco, a gente tem total condição de bater de frente com o mercado e oferecer uma experiência diferenciada, né? Além disso, mais recente, vendo esse mercado muito forte de startups, a gente abriu uma aceleradora de startups no ano passado, né, em meio à pandemia, e hoje a gente já investe em mais de 15 startups, não necessariamente relacionadas aos segmentos que a gente atua, né? Então a gente tem startup, por exemplo, de leite vegano, né? Então algumas coisas bem diferentes, mas também um braço muito focado na parte de blockchain, de games, e ao longo desse tempo a gente vem entendendo que são oportunidades que, óbvio, que não necessariamente todas vão trazer algum retorno, mas
a gente sempre está tentando fazer uma seleção para tentar acertar e ter sucesso nessa empreitada. Eu acho que ao longo desses mais de 20 anos do grupo, acho que um dos grandes trunfos que a gente tem, que a gente vem valorizando cada vez mais, é a experiência dos nossos clientes, né? Então, a gente entende que num ramo de concessionárias, a gente vende commodity, né? A gente vende o mesmo carro que um grupo concorrente que está a 2, 4 quilômetros de distância da nossa concessionária tem. Então, de que forma que a gente consegue se diferenciar para que o cliente ele compre conosco, né? Então, a gente sempre bate muito na tecla com os nossos colaboradores que a gente tem que ofertar uma experiência para o nosso cliente diferenciada, né? Então, esse vem sendo um atendimento é tudo. Ainda mais no mercado de luxo, né? Então, a gente pega muito forte em relação a isso. A nossa família ela vem de raízes nipônicas, né? Japonesas. O meu avô ele nasceu no Japão e a gente, de certa forma, tem tentado trazer cada vez mais a cultura japonesa para dentro da Austin. E quando a gente fala de atendimento, a gente sempre fala de omotenashi. Omotenashi. Omotenashi, que é hospitalidade em japonês, né? Então, é um termo que 100% dos nossos colaboradores hoje sabem, porque a gente faz questão, a gente passou por um treinamento e também na integração de todos os colaboradores, a gente passa um vídeo falando sobre a importância do omotenashi. O que é o omotenashi na prática, no dia a dia ali? O omotenashi basicamente são falam de 3 princípios, né? A tradução de omotenashi, que é um termo japonês, é de hospitalidade, né? Então ela fala de 3 princípios, que é antecipação das necessidades, atenção aos detalhes e expressão da gratidão, né? Então basicamente a gente preza que os nossos colaboradores eles recebam todos os nossos clientes como se eles estivessem recebendo hóspedes em sua casa, né? Então de que forma que a gente consegue antecipar a necessidade do cliente para que ele não precise necessariamente verbalizar o que ele está precisando. Atenção aos detalhes, eu acho que é o mais importante de tudo, né? Então, seja na organização da mesa, seja no momento de entrega de um veículo. Na apresentação do vendedor. Na apresentação do vendedor. Então, realmente todos os detalhes que contribuam para uma experiência do cliente seja melhor dentro das nossas concessionárias, né? E expressão da gratidão é justamente de agradecer pelo cliente ele estar ali, né? Ter esse sentimento de gratidão pela oportunidade que a gente está tendo ali de servir os nossos clientes. Então, essa é uma cultura que a gente começou em 2022 e a gente vem mês a mês, diariamente, reforçando isso para os nossos colaboradores para que realmente a gente consiga entregar um atendimento diferente de qualquer outro concorrente. Vocês são concessionárias dessas marcas ou vocês são revendedores dessas marcas? Nós detemos a concessão, então a gente fala... Vende carro zero. Vende carro zero, exatamente. Então, como funciona um pouco esse mercado de concessionárias, né? As marcas, elas nomeiam alguns concessionárias e delimitam a área de atuação. Então, por exemplo, nós temos a concessão de BMW aqui em Perdizes e no Tatuapé, em São José dos Campos e em Santos. Da Jeep, nós temos ali numa região próxima a Moca, Jaguar Land Rover em São José dos Campos e Triumph em São José dos Campos e Santos. E agora a BYD, que é a marca chinesa que a gente está trazendo agora, vai ser no Tatuapé, né? Então, isso é uma forma que as marcas elas conseguem delimitar a área de atuação de cada um dos concessionários para que a gente consiga abranger o maior espaço possível. E vocês, nesse negócio ainda, antes da gente falar das outras investidas de vocês, nesse negócio vocês foram pioneiros em trazer carros elétricos para o Brasil, é isso? Nós fomos pioneiros, foi o único grupo a trazer Tesla, né? A Tesla ela tem uma atuação no mundo inteiro de vender direto para o cliente final, né? Então, nós não somos concessionários Tesla, né? Da mesma forma que nós temos a concessão dessas outras marcas, mas nós entramos num projeto, num desafio aí numa empreitada de trazer de forma independente alguns carros Tesla desde 2021 para o Brasil. E como era, né, Tesla esteve muito em alta
né, ao longo desses últimos 2 anos. Os carros realmente eles são extremamente tecnológicos, eles são praticamente um computador ambulante ali. A gente teve bastante visibilidade em relação a isso. E uma das oportunidades que a gente enxergou foi também fazer a assinatura de Tesla, né? Então, como a gente tem a locadora de carros, a gente fez algumas assinaturas de Tesla. E ter essa experiência de poder usar o carro sem necessariamente comprar, é isso? Sem necessariamente comprar. É isso que é o negócio locadora. Exatamente. Então, o grande diferencial nosso da nossa locadora, mais uma vez, é o atendimento. Então, a gente quer que os clientes da nossa locadora, eles se sintam como se estivessem comprando o carro. Então, como a gente não tem, o nosso modelo de negócio não é o rent-a-car, que eu comentei, não temos carros ali. Não é uma locadora tradicional. Não é uma locadora tradicional. A gente vai atrás exatamente do carro, do modelo, na cor que o cliente quer. Tá? Como se ele estivesse comprando. Então ele escolhe a cor externa, a cor interna do carro. Se tiver outras customizações, também a gente vai atrás disso. Então o cliente ele se sente como se realmente o carro fosse dele. E essa é a nossa ideia, né? Por que não? Ele teve um cliente, um dos primeiros clientes que a gente teve, ele queria ter a experiência de tirar os plásticos do carro. Né? Então os carros eles vêm com algumas proteções ali no painel, no logo, e aí ele queria ter essa experiência. E a gente proporcionou essa experiência, porque justamente a gente queria que ele se sentisse dono daquele carro, porque nada mais é do que isso, né? Ao longo seja um contrato de 12, 24 meses. Ele diferencia do leasing, ele devolve o carro depois também. Ele devolve o carro ao final do contrato, exatamente isso, de 12 a 24 meses. Muitos dos nossos clientes, por exemplo, que hoje acaba acontecendo, às vezes eles renovam o contrato por mais um período longo, eles trocam de carro, eles fazem alguns upgrades. Então, esse cliente, inclusive, que pediu para tirar as proteções, ele fez um upgrade. Ele tinha um carro da BMW de entrada e aí ele quis trocar por um melhor depois desse período de 12 meses. Então, esse é o nosso espírito, assim, sabe? Realmente se diferenciar pelo atendimento. Bom, nós estamos conversando aqui com o Jorge Neto. Jorge Neto é o diretor-geral da Austin, que é um grupo que, entre outras atividades, também tem concessionárias. Mas nós vamos falar concessionárias de carro de várias marcas de luxo, marcas premium. Nós falamos um pouco disso nesse primeiro bloco. No próximo bloco nós vamos falar dos outros negócios do mesmo grupo, porque o grupo é um grupo empreendedor. E aqui no Gente que Faz, nós contamos histórias de empresas, de famílias empreendedoras. Daqui a pouco a gente volta. Gente que Faz hoje está falando de empreendedores, como sempre, empreendedores nessa temporada do setor automobilístico. No último programa nós falávamos um pouquinho de um novo negócio que está surgindo, que é o recarregamento de carros elétricos. E hoje nós estamos falando do setor premium, da venda, locação, do setor premium de veículos. Mas não só isso. O Jorge Neto, que é diretor-geral do Grupo Austin, estava nos contando dos outros negócios que acabaram decorrendo desse negócio original, que é exatamente a venda de carros AAA, de carros sofisticados, de carros de luxo, que foi locação num primeiro momento, né, que você falou um pouquinho aqui, mas também teve outros negócios. Seguradora, é isso que foi o próximo passo, Jorge? Perfeito. Bom, como você falou, o grupo ele surgiu como concessionária e várias oportunidades foram surgindo ao longo desse tempo, então locadora de veículos... Desculpa te interromper, eu não perguntei no primeiro bloco, são 10 lojas, é isso? 10 concessionárias físicas? São 10 unidades que a gente tem hoje. De várias marcas. De várias marcas, e aí espalhadas em São Paulo, capital, São José dos Campos e Santos. Tá? E aí essas oportunidades, justamente a locadora foi um deles, que a gente falou no primeiro bloco, e a corretora de seguros é outra oportunidade que a gente enxergou, visto que a gente já tinha o nosso cliente ali no nosso atendimento, no nosso showroom, a gente já tinha o contato desse cliente, a gente começou a oferecer o seguro do veículo, mas também começamos a oferecer diversos outros seguros, né? E mais uma vez, dentro da nossa corretora também a gente preza muito pelo atendimento.
Então, esse vem sendo... E corretora é uma questão em que o atendimento faz todíssima Total. diferença, né? Total diferença. Confiança, porque na hora que alguém procura uma corretora é a hora que a pessoa está sensibilizada com algum sinistro, alguma coisa assim. É exatamente isso. O que a gente observa é que 100% dos nossos clientes que compram um carro, a gente faz um atendimento, mas, obviamente, maior parte desses clientes já fala, já tem o meu corretor, né? Que é exatamente isso que você falou. Geralmente já tem um corretor ali de confiança, mas a gente sempre procura ter pelo menos alguma oportunidade para poder negociar e poder mostrar o serviço que a gente atende, né? Então, como você falou, em sinistro, em momentos como esse, são oportunidades que a gente tem, muitas vezes, de estar mostrando o atendimento que a gente tem e todos os nossos parceiros que atuam junto nessa parte da corretora. Corretora hoje é um dos negócios mais importantes, é o negócio mais importante, ou a venda de carros continua sendo importante? Mais importante? A venda de carro, com certeza, é o principal negócio, né? É da onde a Osten realmente surgiu, onde gera grande parte dos empregos também que a gente tem. Mas o que eu posso dizer é que na locadora de veículos tem um grande potencial. A gente vê essa mudança de mindset De não mais ter, né? Da propriedade, não necessita mais a propriedade. Compartilhamento. Então, isso a gente vê um crescimento muito grande nesses últimos anos. Essa é uma oportunidade de negócio aí para nós que estamos falando com os empreendedores. Vale destacar isso, seja em qualquer mercado, a gente tem ouvido isso aqui no Gente que Faz, o compartilhamento passou a ser uma oportunidade real. Os jovens querem menos ter, né, e mais viver a experiência. Né? Exatamente isso. Experiência é o que o pessoal vem buscando, né? Amigos meus, né, da minha geração, diversos, eles falam, não tenho sonho mais de ter um carro próprio, né? Eles hoje, a maioria anda de Uber ou aluga através de alguns aplicativos que hoje tem no mercado, né? Então, não se tem mais essa necessidade de ter, porque já tem diversas soluções no mercado que propiciam essa mobilidade para os usuários, né? Então, é isso, assim, na parte de locação, a gente vê um crescimento muito legal e na parte da corretora de seguros tem uma oportunidade muito grande para ser explorado, né? Então, a gente vem investindo bastante nessa empresa, né? Em aumentar a equipe, em mudar o sistema, colocar mais tecnologia, enfim, é um braço nosso que a gente vê muita oportunidade. Bom, além dessas iniciativas, então já falamos de 3 negócios. Venda de veículos premium, falamos de locação de veículos premium, falamos de seguradora. Tem um quarto negócio. Empreendedores. Tem um quarto negócio que é para empreendedores. E no ano passado a gente iniciou uma aceleradora de startups, né? E hoje a gente já conta com mais de 15 startups investidas e mais startups sendo avaliadas para investimento, parcerias acontecendo nesse mercado. E é engraçado que quando meu pai ele surgiu com essa ideia de abrir essa aceleradora, eu perguntei para ele, né? Mas por que mais um negócio, né? Já não está suficiente essas outras empresas? E aí ele me respondeu uma coisa que me marcou. Ele falou, a gente que tem essa vontade, essa veia empreendedora, a gente precisa estar se movimentando. Não dá para a gente ficar parado. Então, o mercado ele vai mudar. Se a gente não estiver próximo dessa mudança, a gente vai ficar para trás. Então, isso me marcou muito e é impressionante como realmente esse braço de aceleração tem colocado a gente muito próximo das startups, muito próximo da inovação. Então, a gente vem acompanhando de perto e a gente consegue, muitas vezes, trazer uma tecnologia para dentro de casa que a gente antes nem imaginava que existia, entendeu? Então, a gente tem conseguido otimizar muitos processos, trazer mais tecnologia para dentro da Osten e justamente para dentro das outras empresas. O que você diria que já foi o que já beneficiou o negócio principal em termos de tecnologia e que surgiu ali na aceleradora? Nessa parte de automatização de processos, economia de tempo, né, do nosso pessoal, isso para mim está sendo muito evidente,
né? Porque dentro da nossa aceleradora a gente tem alguns desenvolvedores, né? Então a gente surge com um problema que é o que eles querem, né? Eles falam, mandem problemas que a gente solucione esses problemas. Então a gente leva os problemas que a gente tem dentro de casa e eles transformam isso em uma solução. E é o mais importante, o mais interessante talvez disso, não uma solução para Austin que eles estão pensando, mas é uma solução para o mercado, né? De que forma que a gente consegue entender esse problema que a Austin tem e levar isso para o mercado. Então, economia de tempo, economia de dinheiro, isso para mim tem sido muito, muito evidente. Quais são as áreas de inovação que vocês têm lá? Empresas de que setores? Startups de que setores? Então hoje a gente tem grande foco em games, porque a gente acredita que essa parte de games vai estar em alta. Sempre esteve em alta, mas cada vez mais, né? A gente vê que o mercado brasileiro está cada vez mais protagonista nesse mercado de games. Blockchain, na área de franquias também. Então, só usando como exemplo essa parte de franquias. Hoje a gente tem a Austin Invest, que foi uma joint venture com uma fintech, que era a Imo Invest, e a gente estuda algumas franquias no mercado que tem grande potencial. Então a gente faz essa curadoria das franquias e a gente vende cotas dessas franquias. Então eu não tenho, por exemplo, condição de ter uma franquia inteira. Mas por que não eu ter 5%, 10% dessa franquia, né? Então a gente distribui essas cotas para o mercado para que esses investidores eles possam fazer parte de alguns negócios diferentes, né? Esse é um quinto negócio do grupo, né? Ele está dentro ali do braço da aceleradora, mas tem um grande potencial. Um grande potencial. Você vem de uma empresa familiar. E a gente lê diariamente histórias de dificuldades de empresas familiares, né? Como é que foi essa experiência? Você é a segunda, terceira geração? O que você é? Eu sou da terceira geração. O neto é por causa do seu avô, o fundador. Exatamente. Então eu sou da terceira geração e para piorar é exatamente isso, né? Terceira geração carregando o nome do meu avô. É uma brincadeira porque na verdade é um grande orgulho carregar esse nome, né? Meu avô veio de uma origem muito, mas muito humilde. Como eu falei, ele veio do Japão, super novo, com 3 anos de idade para o Brasil. E aqui ele se estabeleceu e, obviamente, naquela época, todos os japoneses eles faziam essa parte de trabalhar no cafezal, essa parte mais de agrícola. Trabalhou na lavoura. Na lavoura. E ele sempre valorizou muito estudo, né? Então foi isso que possibilitou que a geração do meu pai conseguisse prosperar, né? E aí carregar hoje essa responsabilidade para mim é um desafio, mas é um prazer, né? Felizmente eu não tenho que reclamar nessa parte de empresa familiar, porque o meu pai ele me dá muita autonomia, né? É uma geração mais conservadora, uma geração principalmente por ter esse lado oriental, né, japonês, ainda mais conservador, mas ele... Sim, não, né, porque seu pai foi o incentivador das aceleradoras, que é um negócio absolutamente novo no mercado. Exatamente. Então, meu pai, ele é muito visionário, né? Ele empreendedor. Ele tem esse lado, de fato, conservador, ele é muito numérico, né? Ele se apega muito aos números. Mas essa é uma boa dica também para os empreendedores que nos acompanham. Com certeza. Se não, negócio é número, não adianta a gente gostar muito, não se dá divertir, resultado. Não dá, tem que ser as duas coisas, tem Exatamente. que dar resultado, tem que se divertir e dar resultado. Exatamente. Então, ele hoje dá muito espaço para que eu atue com essas partes de inovação, que eu possa estar trazendo algumas coisas novas para a Austin. Essa parte da locadora teve o meu envolvimento, né? E eu posso até abrir aqui que novos projetos nessa parte de eletrificação, até aproveitando o capítulo anterior, o episódio anterior de vocês, que a gente também está entrando forte nessa parte. E muito em breve, ainda este ano, a gente deve lançar algumas soluções para o mercado. Como é que está o mercado automobilístico? Como é que está a venda de carros, especialmente nesse segmento premium? Ele sofre menos do que o
o setor como um todo? Bom, com certeza ele sofreu menos durante a pandemia, né? A pandemia como um todo, ela foi boa para o mercado automotivo porque gerou uma escassez, né? Então, por conta dos microprocessadores que faltaram no mundo inteiro, a oferta desses produtos foi menor. Então, como uma oferta menor e existe a demanda, né, todos os concessionários, as marcas, elas conseguiram praticar boas vendas, né, praticar margens boas. E ao longo desse tempo que a gente começa a ver que é um mercado que começou a se normalizar, né? Então, algumas marcas elas já estão tendo maior disponibilidade de carro, porém o mercado de luxo ainda sofre menos, né? Porque o que a gente vê é que o cliente que tem o poder para comprar uma BMW, uma Jaguar Land Rover, ele continua tendo, né? Para as outras marcas, aquelas marcas mais entrantes, a gente vê que esse público ficou um pouco mais reticente. Talvez eu não faça esse investimento agora, vou esperar um pouco mais para ver como que vai ser essa parte econômica, essa parte política, mas a gente vê que em geral, o mercado premium ele se comportou bem, mesmo diante de aumentos progressivos que a gente teve de preços ao longo desses 2 anos de pandemia. A gente está caminhando para o encerramento, eu vou te fazer 2 perguntas rápidas. Primeiro é o seguinte, curiosidade. O mercado de carros premium, ou premium, de quantas... Vamos dizer que entrem 10 pessoas. Queria que você me desse o número, por favor. 10 pessoas que entram, uma compra. Como é que é mais ou menos essa lógica? Bom, hoje o que a gente vê, né? O nosso cliente ele é extremamente informado. Então ele já procurou no Google, já procurou no YouTube. Ele sabe o modelo. Ele já sabe. Se ele foi é porque ele quer comprar. Exatamente. E a gente tem hoje um atendimento, uma área dedicada para atendimento digital. Então todos os leads que a gente chama, essas oportunidades que chegam pelos canais digitais, eles vão para essa central faz o atendimento, vê se realmente é um cliente potencial e leva até a concessionária. Então a gente vê que cada vez mais o cliente que chega, ele tá disposto a comprar. Tá quase 1 para 1, quem entrou comprou. Quase exatamente isso. E para encerrar bem rapidinho agora, que a gente sempre encerra o programa dando uma dica para os empreendedores. Qual é a dica que você dá como tal? A dica que eu dou e que eu uso é satisfação do cliente interno e externo, né? Essa vem sendo a máxima ali dentro da Austin. Não adianta nada a gente focar na satisfação do cliente externo se a gente não cuidar, por exemplo, do cliente interno, né? E vice-versa. Quando você diz cliente interno, os nossos colaboradores, né? Então, para mim, essa vem sendo a diretriz que a gente vem trabalhando lá dentro da Austin. A gente quer cada vez mais os nossos colaboradores motivados, porque a gente sabe se eles estiverem motivados, essa parte de satisfação do cliente, de experiência nas nossas concessionárias, ela vai ser muito mais fácil e realmente vai acontecer de forma mais autêntica, né? Jorge Neto, que é diretor-geral do Grupo Austin, tem vários negócios, não só concessionária de automóveis, foi entrevistado de hoje do Gente que Faz. Obrigado pela tua participação. Não vou nem te perguntar que carro você tem, tá bom? Obrigado, Sabino. Prazer. Obrigado, prazer nosso aqui. Gente que Faz volta na semana que vem, nessa temporada falando do setor automobilístico. Até lá!